Era uma tarde tranquila quando Theo, o pequeno gato aventureiro de pelos dourados e olhos curiosos, decidiu explorar uma parte da floresta que ele raramente visitava. O sol ainda brilhava entre as árvores, lançando sombras longas e douradas no chão coberto de folhas. Theo caminhava com passos leves, farejando o ar e ouvindo o canto dos pássaros. Tudo parecia normal, mas havia algo no ar, algo sutil, diferente, um cheiro doce, quase mágico, que ele não conseguia identificar. Era como se o vento estivesse soprando de um lugar que não existia antes. Theo seguiu esse cheiro misterioso, atravessando galhos baixos, saltando troncos caídos e se esgueirando entre arbustos fechados. A floresta parecia se abrir à sua frente, como se o estivesse convidando para algo especial. E então, depois de uma curva que ele jurava nunca ter visto antes, Theo parou. Diante dele havia um campo aberto, e bem no meio desse campo havia algo que nunca deveria estar ali. Era uma ponte. Não uma ponte comum, feita de madeira ou pedra, mas uma ponte suspensa no ar, feita de luz. Ela começava no chão, com degraus de energia que flutuavam levemente, e seguia em direção a um ponto distante do céu. Mas o mais estranho era que ela simplesmente desaparecia no meio do ar, como se atravessasse o próprio espaço. Theo se aproximou, desconfiado, e colocou a patinha dianteira sobre o primeiro degrau. Para sua surpresa, ele sentiu algo sólido. A ponte parecia feita de luz, mas tinha consistência. Olhou para os lados, para trás e depois para cima. Algo dentro dele sussurrava que ele devia seguir, que aquele era um caminho que precisava ser descoberto. Ele respirou fundo, olhou para frente e começou a subir. A cada passo, Theo sentia que o mundo ao redor ficava mais silencioso. O canto dos pássaros se calava, o vento parava, até mesmo o som das folhas sob suas patas desaparecia. Era como se estivesse entrando em outro tipo de realidade. Ao chegar no topo da ponte, tudo ao redor mudou. Não havia mais floresta, nem céu, nem chão. Apenas um nevoeiro suave e brilhante. E então, num piscar de olhos, ele viu. Do outro lado da ponte havia outro mundo. Era uma floresta parecida com a que ele conhecia, mas as árvores eram mais altas, as folhas mais brilhantes, e os sons pareciam diferentes, mais limpos, mais vivos. Theo atravessou o último passo e chegou ao novo mundo. O ar tinha um cheiro doce e fresco, como maçã verde. O chão brilhava levemente com cada passo que ele dava. E as criaturas... Bem, as criaturas eram diferentes também. Logo no início do caminho, ele viu um coelho azul que usava um chapéu de palha. O coelho parou e olhou para ele como se já o conhecesse. Você é o Theo, não é? Estávamos esperando por você. Theo, um pouco confuso, assentiu com a cabeça. Estavam? Mas eu nem sabia que viria. O coelho sorriu. Mas o mundo do outro lado da ponte sabia. E quando ele chama, a gente vem. Theo olhou ao redor, tentando entender melhor. O coelho começou a andar e fez um gesto com a orelha para que Theo o seguisse. Venha, temos muito a mostrar. Eles caminharam juntos por trilhas de folhas que flutuavam, cruzaram riachos que cantavam músicas suaves e passaram por árvores que cochichavam histórias antigas quando o vento soprava entre seus galhos. Theo estava maravilhado com tudo aquilo. Era como um sonho, mas não demorou muito para perceber que algo estava errado. Enquanto caminhavam, chegaram a uma clareira. No centro dela havia uma grande pedra com marcas estranhas.
Ao redor, vários animais pareciam inquietos. Um pássaro dourado voava em círculos nervosamente. Uma raposa lilás roía a ponta da cauda. Um veado prateado andava de um lado para o outro. O coelho virou-se para Theo. O equilíbrio entre os mundos está se rompendo. A ponte está ficando instável. E se ela desaparecer, os dois mundos vão se esquecer um do outro para sempre. Theo franziu o senho. Mas o que eu posso fazer? O coelho o levou até a pedra com as marcas. Essa pedra é a chave da memória. Ela guarda a ligação entre os mundos, mas suas marcas estão sumindo. Só alguém com coragem e coração puro pode restaurá-la. Theo olhou para a pedra. Aproximou-se e assim que tocou com a pata, uma luz saiu da pedra e envolveu todo o campo. Os animais ficaram imóveis. Tudo ficou em silêncio. E então Theo ouviu uma voz. Não com os ouvidos, mas com o coração. Você ainda acredita no impossível? Theo não respondeu. Apenas fechou os olhos e pensou em todas as coisas maravilhosas que já tinha vivido. Florestas encantadas, amigos que encontrou, lugares mágicos. E pensou em como seria triste se tudo isso deixasse de existir. A luz da pedra começou a aumentar. As marcas começaram a brilhar novamente, e um som suave, como o de um sino distante, preencheu o ar. O coelho sorriu. Está funcionando. A ponte, agora visível do outro lado da clareira, estava mais brilhante do que nunca. Mas havia mais. Theo viu que, no centro da pedra, agora havia um pequeno espelho, e dentro dele, uma imagem. Sua própria floresta, mais diferente, mais viva, mais cheia de cor. A ligação foi restaurada, disse o coelho. Mas para que dure, alguém precisa continuar acreditando. Theo sabia o que fazer. Virou-se para a câmera com olhar sério, mas esperançoso. Se você está vendo isso agora, é porque você também pode acreditar. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Aventuras do Theo e compartilhe essa história com alguém que também ainda sonha. Assim, a ponte entre os mundos continuará existindo. Com isso, a ponte brilhou ainda mais forte. Theo se despediu dos animais daquele mundo mágico. O coelho o abraçou com carinho. Volte sempre que quiser. A ponte saberá quando você estiver pronto. Theo atravessou novamente a ponte. A floresta real o recebeu com o som do vento, os cantos dos pássaros e o calor da luz do entardecer. Olhou para trás. A ponte ainda brilhava, mas pouco a pouco foi desaparecendo. Ele sabia que aquele outro mundo ainda estava lá, e que agora, por causa dele e de todos que ainda acreditam, ele continuaria existindo. E Theo, com o coração leve e a alma cheia de luz, voltou para casa. Sabia que outras aventuras o esperavam e que, enquanto existissem pontes invisíveis entre o que se vê e o que se imagina, ele nunca estaria sozinho.